Fala galerinha, aqui tá falando com vocês é Adriano Marques e a gente tá aqui para resolver exercício. Exercício de quê? Exercício de paralelepípedo, reto, retângulo e de cubo. Primeira questão é a questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E aí tem, em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para elevar o nível de água em 10 centímetros, são necessários, eu não vou nem botar as alternativas, porque o que importa aí é a discussão, né? Ele faz 500 litros, 5 mil litros, 50 mil litros, 100 mil litros, 10 mil litros, 100 mil litros. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, a piscina é uma piscina retangular, né? Então eu tenho a formação dela é a seguinte. Eu vou fazer esse desenho aqui bem tosquinho, mas ele é, né, bem desproporcional também, mas ele é 10 por 5, 10 metros por 5 metros. E aí a questão, ele diz o nível de água em 10 centímetros. Aí que está o caso. Eu vou botar aqui um risquinho. Já estou falando que está desproporcional. E ele quer saber, né, o nível de água, né? O quanto de água necessário. Poxa, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não posso trabalhar com questão com unidades diferentes. Eu estou trabalhando metro, metro e centímetro. Vamos transformar 10 centímetros em metro. 10 centímetros é 0,1 metro. Pronto, já acabou o meu problema inicial. Bom, como eu quero saber o tanto de água, eu vou calcular o volume, né? O volume eu posso chamar de prisma, né? Porque vai ser um prisma de base retangular, ou eu posso falar que é um paralelepípedo reto, né? Isso daí vocês decidem por vocês, está no vídeo como paralelepípedo, né? Então aí eu vou falar que o volume dele é quem? É 10 metros vezes 5 metros vezes 0,1, né? Porque o volume de um paralelepípedo é largura, comprimento e altura, ou, né, a área da base vezes a altura, que é o mesmo conceito do volume do prisma. Bom, 10 vezes 0,1 é 1, vezes 5 dá 5. Então o volume desse prisma é de 5. 5 o que, Adriano? 5 metros cúbicos, certo? Então, 5 metros cúbicos é o volume dele, mas eu quero saber, essa questão da Fundação Getúlio Vargas, ele não dá em metros cúbicos, ele fala em litros, Adriano. E aí eu tenho que lembrar a seguinte informação que vocês não podem esquecer. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se são 5 metros cúbicos, então esse volume de água que vai ter essa piscina vai ser de 5.000 litros, certo? Então eu tenho que ter essa atenção. Primeira atenção é transformar todas as unidades para uma só. Eu poderia transformar tudo para centímetros? Sim. Daria mais trabalho depois? Daria. Por quê? Porque a relação que existe é metros cúbicos para litros, que é 1 metro cúbico equivale a 1 litro, ou, né, vou botar aqui essa relação, ou 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo?
Então é importante vocês saberem isso, porque isso não vai ter, normalmente não, as questões que exigem esse conhecimento não vão dar essa resposta para vocês. Então tem que ter muita atenção. Outra coisa que eu poderia explorar nessa questão é a questão de área lateral, né? Ou área total, né? Se eu quisesse, por exemplo, eu colocasse a piscina com 1 metro de altura e eu tivesse, o pessoal fala pastilha, né? O pessoal fala cerâmica ou azulejo, o que você desejar lá na questão. Eu tenho azulejos quadrangulares de aresta tanto e eu quero saber quantos eu vou gastar. Isso é um tipo de questão que pode cair, né? E lembrando que a piscina não tem tampa, tem que pensar nisso também, né? Então, todas essas informações são pertinentes, né? Você analisar o que você está trabalhando, tá ok, galerinha? Então, vamos para a próxima questão. Essa aqui já deu o que tinha que dar e vamos para a próxima. E agora vamos com uma questão da UFOP. Eu não conheço a entidade, é de Minas Gerais. A questão é a área total de um cubo cuja a diagonal mede 5 raiz de 3 centímetros é. Então, vamos lá. A informação que ele me dá é que é um cubo, certo? A diagonal dele é igual a 5 raiz de 3 centímetros, né? Então, assim, vamos comentar um pouquinho, vamos fazer um desenho bem feinho de um cubo. Quando eu falo feio, eu acerto, né? Porque saiu feio. Mas a ideia é você visualizar. Quando você conseguir visualizar a questão, vale a pena você fazer um desenhozinho. Mesmo, eu não sei desenhar, professor, mas vale, porque aquela coisa tosca que você fala que é o seu desenho, ajuda a visualizar como você pode resolver teu problema. Então, você não vai ser avaliado pelo teu desenho, e sim pela tua ideia e o jeito que você vai resolver a questão. Então, desenha do jeito que for, que você entenda, lógico. Bom, eu tenho esse cubo. A diagonal do cubo é um segmento que sai de um vértice, uma região, e ele vai até a outra, certo? Bom, no cubo é muito mais fácil. Por quê? A diagonal do cubo é a raiz de 3, certo? Sempre. Eu posso desenvolver isso? Posso. Se eu fizer, lembrando que aqui é tudo o mesmo segmento, né? Tudo A. Então, se eu usar Pitágoras, essa diagonal aqui embaixo, ela é a raiz de 2. Se eu fizer Pitágoras de novo, né, com o segmento dessa diagonal, com essa diagonal roxa que eu quero saber, com essa altura aqui, né, que é A, eu vou encontrar a raiz de 3. Então, isso é como eu estou fazendo algebricamente, isso serve para todo cubo, certo? Então, vamos pensar de uma maneira bem lógica, né? A diagonal desse cubo é 5 raiz de 3, e eu falo que a diagonal de qualquer cubo é o valor da aresta vezes raiz de 3. Eu posso, com isso, falar que a aresta é 5. E, basicamente, eu já acabei a questão, né? Como assim acabou a questão? Você só colocou A igual a 5? Sim, o cubo é tudo mais prático. Por quê? Ele tem todas as faces iguais. Ele tem todas as arestas iguais, certo? Então, se eu quiser calcular o volume do cubo é igual a aresta ao cubo. Bom, então no caso seria 5 ao cubo, que seria
125 centímetros cúbicos. E se eu quisesse calcular a área total, seriam quantas faces tem um cubo? Pessoal, o cubo é um hexaedro. Hexa 6. Então eu tenho 6 quadrados. A área do quadrado, A ao quadrado. Quem é A aí? A aresta é 5. Então 6 vezes 5 ao quadrado. Não vai multiplicar primeiro 6 vezes 5, viu? Faz isso não. 5 ao quadrado é 25. 6 vezes 25, 150. 150 centímetros quadrados. Qual a diferença desse para esse? Esse 125 centímetros cúbicos para 150 centímetros quadrados. Bom, vamos pensar assim. 125 centímetros cúbicos seria o quanto eu posso preencher, né, colocar dentro desse cubo, certo? E a medida da área total seria o quanto, vamos dizer, eu pintaria, né, a região externa, né, para dar a volta, toda essa parte aqui, né, juntando tudo, tá certo, pessoal? Então, esses são os elementos que a gente tem no cubo: diagonal, volume, área total, né? Área lateral é só multiplicar por 4 no lugar de 6, e a gente tem essas informações. Vamos trabalhar com mais informações com o cubo? Não necessariamente. Normalmente, quando você pega uma questão que envolva cubo, sem ser esses elementos, você vai ter um cubo dentro de uma esfera, ou uma esfera que está dentro de um cubo, ou uma pirâmide dentro de um cubo, e assim por diante, certo? Vai ser a junção de sólidos geométricos para que a gente analise, dá informação. Por exemplo, você tem um cubo dentro de uma esfera, ele fala que a diagonal desse cubo é um determinado valor e ele quer saber o volume da esfera. E a gente vai falar questões como essa nos próximos vídeos. Então, se você gostou, dá aquela curtida, indica para um amigo para salvar ele, né? Salvação para todos. E muito obrigado e tchau!